estamos começando mais um programa dentro do projeto Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade, um espaço para que os estudantes dos cursos de graduação, presenciais, à distância, e também os participantes do PENAP, Programa Nacional de Administração Pública, possam acrescentar novas temáticas, novas experiências à sua formação complementar no seu curso, à distância ou presencial, enfim. O tema sobre o qual nós vamos conversar são as ações e o trabalho da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, numa conversa agora com a ministra Luísa Barros, que é a titular dessa secretaria. Luísa, primeiro, obrigado pela disponibilidade de nos atender, poder conversar sobre o trabalho que a senhora vem desenvolvendo, a sua equipe aqui na CEPIR. O prazer é nosso em recebê-los. Bom, desde o momento que a senhora assume a secretaria até agora, o que você poderia destacar? Uma espécie de balanço muito breve em termos de ações, de projetos que foram consolidados, iniciados ou que já estão em pleno desenvolvimento. Olha, nós aqui na CEPIR, ao longo dessa gestão, procuramos estabelecer alguns programas que se constituíssem em âncoras da nossa atuação. Essa é uma necessidade em função do fato de a CEPIR se referir a uma população que hoje representa a maioria da população brasileira. A rigor, todas as ações de governo interessam à população negra no Brasil, já que constituímos quase 51% da população total. Nesse sentido, a CEPIR também é um ministério muito permeável às demandas que existem na sociedade civil, até porque ele foi criado em consequência dessas demandas. Então, organizamos alguns programas que são, como eu disse, âncoras do nosso trabalho, a começar pelas comunidades tradicionais. Então, nesse eixo, nós temos o Programa Brasil Quilombola, um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades de Matriz Africana, e também constituímos pela primeira vez dentro do governo federal um conjunto de ações voltadas para comunidades ciganas. Naquilo que se refere à questão mais ampla de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial, nós trabalhamos com o Plano Juventude Viva, que visa prevenir essas altas taxas de homicídios que ocorrem entre jovens negros no Brasil. Além disso, ações voltadas para as mulheres negras, e também trabalhamos com duas áreas temáticas que historicamente absorvem muitas demandas da população negra, que são a educação e a saúde, sendo que na saúde já havia constituído desde 2006 uma política nacional de saúde da população negra. Todas essas questões, elas são atravessadas, vamos dizer, por iniciativas nossas de caráter mais geral, que dizem respeito à instituição de ações afirmativas. E nesse período mais recente, a parte mais visível dessas ações afirmativas é representada pela instituição das cotas nas universidades e institutos federais, e agora, mais recentemente, pela adoção de 20% de reserva de vagas para negros nos concursos públicos. Então, essas seriam as áreas mais, eu não diria as mais importantes, mas aquelas para as quais nós dedicamos uma energia maior e mais recursos também. É importante notar, com relação a isso, que do ponto de vista da nossa organização interna e de como esse trabalho de articulação, que envolve não apenas o governo federal, mas que demanda uma relação nossa muito próxima com as outras esferas de governo, nós
instituímos, por determinação do Estatuto da Igualdade Racial, um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o SINAPIR, que, nesse sentido, coloca a política de promoção da igualdade racial em linha com outras políticas públicas no país que também se organizam sistemicamente. Agora, ministra, recentemente nós pudemos acompanhar, inclusive presencialmente, a realização da terceira CONAPIR, a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e se comparada com a primeira e com a segunda, que são marcos também nessa trajetória da consolidação dessas políticas, foi uma conferência que teve, digamos assim, uma concentração mais elaborada, eu diria até, enfim, mais orgânica de propostas, né? Em termos de quantidade de propostas. Isso significa que os movimentos sociais organizados em torno dessa temática estão melhor preparados para apresentar suas demandas, e isso vai ao encontro daquelas previsões dos planos plurianuais da própria CEPIR e permite a objetividade na realização de algumas ações? Olha, eu acho que o diferencial da terceira CONAPIR em relação às demais é exatamente o momento em que ela aconteceu. Quer dizer, é uma conferência que se realizou no mesmo momento em que a CEPIR completava 10 anos. Então, foi uma conferência que teve mais marcadamente um caráter de divisor de águas. Como eu mencionei, a instituição do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial dá um outro tipo de organicidade para essas políticas nas formas como nós operamos dentro do governo. Por outro lado, quando a terceira CONAPIR aconteceu, nós já havíamos acumulado vários resultados da política de igualdade racial, resultados esses que se associam, obviamente, a várias outras políticas universais que foram adotadas pelo governo ao longo dos anos e que tiveram um impacto muito particular e positivo no interior da população negra. Então, na terceira CONAPIR, era muito mais um momento de você buscar perceber, dentro dessa plataforma que já havia sido criada, o que seria necessário fazer para o futuro, para que essa política de igualdade racial pudesse dar um salto. Isso do ponto de vista de conteúdo, vamos dizer assim. Do ponto de vista formal, sem dúvida alguma, a nossa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, ela foi fundamental porque trouxe para a conferência uma metodologia que contribuiu enormemente para fazer com que o processo das conferências municipais, conferências estaduais, ele fosse direcionado para questões amplas e para questões que são chave nisso que eu chamo de um salto que nós precisamos dar. E que salto é esse? Todo o temário da conferência ele foi amarrado em torno de uma ideia-força, que é a necessidade de fazer com que as questões relativas à população negra no Brasil hoje, elas sejam pensadas nos marcos de questões mais amplas que dizem respeito a escolhas que nós tenhamos que fazer enquanto país. Não se trata, portanto, de pensar a política de igualdade racial como algo à parte do restante da sociedade ou do restante da ação governamental, mas pensar a promoção da igualdade racial como um princípio que possa vir a orientar toda a ação governamental no futuro. E isso tudo dentro da ideia de que se o país pretende e está efetivamente se desenvolvendo, o país tem criado e possibilitado um processo de inclusão social inusitado, tudo isso acontece com a participação da população negra. E, portanto, é uma questão de saber o que nós fazemos para que
esse processo de desenvolvimento se consolide sem deixar ninguém para trás. A senhora concorda que nós já tivemos ações relativamente à igualdade racial, promoção da igualdade racial ou a diminuição da desigualdade, que passou por momentos pontuais, tópicos, sistêmicos e caminha para uma universalização desses conceitos, dessas políticas, ministro? É nessa direção que nós temos buscado trabalhar. Logicamente, isso não é um caminho fácil de ser percorrido no futuro, porque em todo e qualquer processo, para que você promova efetivamente um ponto de inflexão, que é isso que nós estamos buscando provocar, buscando fazer, é sempre muito difícil. Se você considera que a política pública ela é um espaço de conflito de interesses, então, quando se trata da população negra, que é uma população historicamente discriminada, a tendência é que esses conflitos se acirrem, né? Então, o que nós temos feito ao longo do processo também é buscar uma atuação política na relação com os demais ministérios, exatamente no sentido de fazer com que todos percebam de que a população negra ela é parte integrante desse país, é dela que o país depende como mão de obra, é da população negra que o país depende para se desenvolver nas diversas áreas. Portanto, os obstáculos, as barreiras que são colocadas à inclusão dos negros em várias áreas da vida social terão que ser quebrados, né? Sob pena de nós não conseguirmos fazer do Brasil aquilo que ele promete para o conjunto da sociedade. Nesse sentido, portanto, pensar a inclusão da população negra não é pensar apenas uma parcela da população, mas é buscar projetar uma sociedade que diz sim e que acolhe e garante os direitos da maioria da sua população. O senhor acha que faltaria muito ainda para a nossa sociedade responder nessa perspectiva, de uma maneira geral, à sociedade? Eu acho que sim, eu acho que ainda falta. Eu não diria que falta muito, eu acho que falta um pouco, né? De todo modo, o Brasil constituiu ao longo do tempo um movimento social negro bastante pujante, um movimento social que tem muito bem desenhada a ideia de que as desigualdades raciais constituem o núcleo duro das desigualdades sociais no país. Então, a tendência é que esse movimento permaneça organizado, permaneça reivindicando e, fundamentalmente, não se satisfaça muito facilmente com aquilo que nós somos capazes de produzir como respostas governamentais. E essa insatisfação da sociedade, de uma certa forma, para nós é muito benéfico, porque nos mantém focados, nos mantém alinhados exatamente nessa possibilidade de fazer com que as políticas universais passem no Brasil a ser desenhadas na perspectiva de inclusão dessa maioria. Agora, para uma estrutura com um pouco mais de 10 anos, como é a CEPIR, claro, organicamente montada, muito embora haja experiências de alguns anos, de ações afirmativas, enfim, em governos de Estado e em outros âmbitos, e quais são os desafios de gerir uma estrutura como essa, e mais do que isso, num ambiente cujas temáticas geram invariavelmente debates, discussões e dúvidas ainda em boa parcela da sociedade? Olha, eu acho super importante que esse programa seja dirigido a estudantes de administração, porque eu mesma sou administradora de formação, estudei administração pública e administração de empresas. E eu acho que essa, inclusive, é uma área que precisa ser mais bem estudada e trabalhada
nos cursos de administração e em toda essa nova geração de cursos que envolvem gestão pública e gestão social. Qual é o desafio que um ministério como o nosso coloca para a administração pública de uma maneira geral? Em primeiro lugar, é o tipo de ministério que ele é. Na conformação tradicional da organização dos governos, você trabalha com ministérios ou secretarias que são setoriais, como é o caso de educação, saúde, trabalho, etc. E você tem aqueles ministérios ou secretarias chamados de sistêmicos, como é o caso da fazenda, do planejamento, etc. Um órgão como a CEPIR, e aí eu poderia também incluir a Secretaria de Políticas para as Mulheres, tem uma característica totalmente diferente desses dois elementos que nós conhecemos, porque foram criados para ser órgãos de articulação e de coordenação de ações que são ações conjuntas. E você não tem um histórico na administração, nenhuma teoria, digamos, ou pelo menos eu acho que não, eu posso estar desatualizada, espero que sim, mas uma teoria que dê suporte à existência de ministérios desse tipo. Por quê? Porque são ministérios que têm que trabalhar necessariamente numa perspectiva que é transversal a todas as áreas de governo, e ele tem necessariamente sobre essas outras áreas um olhar crítico, no sentido de perceber exatamente quais são as insuficiências das políticas universais para que essas políticas consigam dar conta de toda a gama de interesses e de direitos que existem para ser atendidos na sociedade brasileira. Então, quer dizer, como que a gente coloca dentro da administração, na relação com os demais ministérios, um ministério como o nosso? Se você não tem poder, digamos assim, sobre as demais áreas finalísticas, qual é o tipo de trabalho que você tem que realizar para que o outro faça da maneira como você está apontando? Então, esse é um desafio fundamental. Um órgão como a CEPIR, ele não poderá jamais ser um ministério em si mesmo finalístico, porque afinal de contas ele se refere a questões que dizem respeito a mais da metade da população. Então, quem tem que responder por aquilo que nós propomos são ministérios como educação, saúde, trabalho, justiça, direitos humanos e por aí vai. O trabalho político, portanto, que tem que ser feito no sentido de demonstrar para os demais ministérios que tipos de rumos e caminhos a política pública dos diversos setores deve tomar para atingir a população negra, esse é o grande desafio com o qual nós trabalhamos. Eu acredito que existe ainda um potencial muito grande do ponto de vista das ciências administrativas, em termos de como nós podemos pensar essas novas realidades na administração pública. Por quê? Porque são estruturas que foram absorvidas para dentro dos governos em função, muito evidentemente, de demandas que são demandas da sociedade. E, nesse sentido, são ministérios que respondem a direitos que estão sendo construídos ainda no processo de luta, né? Porque você tem que imaginar que quando, por exemplo, nós propusemos reserva de vagas nos concursos públicos, você tinha não apenas uma reação que vinha da sociedade a esse tipo de proposta, como você também tinha, ainda que pontualmente, reações a esse tipo de ideia dentro do próprio governo. Você tinha reações a esse tipo de ideia
dentro do Legislativo, que cumpriu um papel que para nós foi fundamental, aprovando essa lei, que foi uma lei de iniciativa do Executivo, foi encaminhada ao Congresso pela presidenta Dilma, e nós tivemos o trabalho de fazer no Congresso Nacional uma costura, não é? No sentido de fazer com que essa proposta se transformasse numa proposta suprapartidária, né? E em função dessa estratégia, com a ajuda muito grande de vários parlamentares, especialmente parlamentares negros, que entendiam e entendem o potencial da proposta e que trabalharam dentro do Congresso nessa direção. Então, só para você ter uma ideia, o Estatuto da Igualdade Racial, que é considerado uma legislação importante para a institucionalização da política de igualdade racial no Brasil, ele tramitou no Congresso por 10 anos. 10 anos. E nós conseguimos a aprovação da lei que institui cotas nos concursos públicos em 6 meses. Né? Então isso dá um pouco a dimensão de como você vai paulatinamente criando na sociedade uma compreensão do que são essas políticas. E na medida em que a sociedade entende, obviamente, facilita dentro do governo a constituição de espaços como a CEPIR, que visam, como eu falei, articular as demais áreas para trabalharem no sentido de determinados resultados, no sentido da garantia dos direitos de uma população que tem sido, ao longo do tempo, discriminada, tem sido deixada fora dos processos de desenvolvimento. Por isso é tão importante esse tipo de inclusão que o Brasil logrou realizar nos últimos anos, no qual a população negra finalmente começa a ter acesso a espaços onde anteriormente ela esteve ausente. Ok, nós estamos nos aproximando do final aqui do tempo que tivemos para conversar com a ministra Luísa Bairro, mas eu gostaria apenas que a senhora, para terminar, sinalizasse quais são as perspectivas que a senhora enxerga para essas ações e, mais do que isso, conversando com os estudantes, futuros administradores públicos ou privados, destacasse aquilo que talvez de mais importante eles possam ter na sua formação e na sua atuação profissional futura. É uma pergunta difícil de ser... É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Do ponto de vista do futuro mais imediato, sei lá, eu falaria assim, no médio prazo, o nosso grande desafio é implementar esse Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI. Isso é fundamental porque, através dele, nós poderemos definir melhor as competências do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais na execução dessa política. Porque até então existe uma tendência a se considerar o governo federal como o principal responsável nesse processo, e ele não é o principal responsável, ele é um agente extremamente importante, ele cria os estímulos, mas sem os estados e os municípios nada acontece. Nós fomos capazes, por exemplo, de criar vários instrumentos a partir do governo federal para, por exemplo, beneficiar comunidades quilombolas, mas essas comunidades quilombolas estão lá na ponta. Se o prefeito do município onde essas comunidades existem não demandarem do governo o que existe de recurso, de apoio técnico, as comunidades muito dificilmente verão o resultado do nosso trabalho. Então, para mim, esse é o desafio fundamental, é organizar as 3 esferas de governo e fazer com que todo mundo trabalhe no mesmo sentido, na mesma direção. Em relação aos estudantes de administração, considerando que nós temos em vários lugares do Brasil órgãos de promoção da igualdade racial, eu recomendo que esses estudantes se aproximem
desses órgãos. Eu não sei se ainda existem estágios obrigatórios que são feitos nos cursos, que vocês escolham esses lugares para trabalhar, para buscar sentir aquilo que eu alertei antes, a natureza especial que esses órgãos têm comparativamente a outros que nós conhecemos e conseguimos entender com uma facilidade muito grande. Por outro lado, do ponto de vista da universidade, eu acredito que falta uma abordagem da pesquisa em relação aos órgãos de igualdade racial, uma abordagem que consiga ir para além dessa constatação mais imediata de que nas estruturas institucionais vigora aquilo que nós chamamos de racismo institucional, né? Então, a partir dessa constatação, para onde pode se dirigir a pesquisa do ponto de vista da administração? Acho que é extremamente importante nós utilizarmos as categorias que a ciência política traz para nós em relação a isso, para que você consiga perceber dentro das instituições como funcionam determinadas relações de poder que impedem ou obstaculizam o pleno desenvolvimento de iniciativas de promoção da igualdade racial. Quer dizer, que poderes se movimentam quando você diz que precisa trabalhar pela inclusão dos negros no Brasil? É extremamente importante também, nesse sentido, que nós possamos fazer um debate, um estudo sobre a política pública, partindo de um conceito que me parece o mais geral e o mais adequado para esse tipo de situação, que é exatamente aquele que diz que a política pública é um espaço de disputa de interesses, é um espaço onde se estabelecem os conflitos em função da demanda de diferentes setores e de diferentes interesses por toda a sorte de recursos. Eu acho que, caminhando um pouco nessa direção, as escolas de administração, as universidades, estudantes e professores estarão dando uma ajuda muito grande no sentido de consolidar também, do ponto de vista da pesquisa, um campo de estudo da política de igualdade racial no Brasil. Muito obrigado, ministra Luiza Barros, por ter participado conosco, pela disponibilidade de estar aqui participando desse programa. E você acompanha na página, no ambiente virtual do projeto Oficinas de Gestão, a programação das próximas teleconferências. Até a próxima.